Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 6 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 43 minutos. No Brasil, 6 e 43 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 5 minutos, ancorado pela banda de VWAP no intraday. Novamente a BTC tá desenhando uma reguinha. A reguinha de hoje, ó, aqui foi a virada da VWAP de ontem para hoje, né? Nesse ponto aqui de inflexão. E vocês vejam que novamente a amplitude movimentacional é praticamente nenhuma. Isso é o que eu chamaria de um mega silêncio que vai preceder um brutal esporro. Agora eu vou pular para o 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Olha aqui, gente, raramente o 4 horas promove esse tipo de fenomenologia gráfica. Olha isso aqui. Não tem amplitude movimentacional, nem a banda de VWAP semanal consegue ser desenhada. Vocês podem pegar qualquer virada de banda de VWAP semanal aqui, da semana retrasada para a semana passada, virou, a gente desenhou a personalidade da banda. Na semana, 3 semanas atrás, para 2 semanas atrás, olha aqui, virou e desenhou logo em seguida a personalidade da banda. Aqui não consegue desenhar. Por que não consegue? Porque não tem nenhuma amplitude movimentacional. Justamente porque há vários dias a BTC vem desenhando essa reguinha. Pro trade tá bom. Todos os sinais estão fechando com lucro no bolso dos assinantes. Tá muito bom tradear. Eu deixo a ordem pescaria aqui, ó. E bate na primeira lower, a gente já sai na VWAP com lucro no bolso. Tanto o copy trade quanto a sala de sinais tá deixando muito lucro no bolso dos assinantes. Mas isso aqui vai impor um mega movimento. Agora eu vou pular para o gráfico diário, ancorado na MM200. Vocês vejam que a gente segue desenhando aqui uma cunha triangular. Estressamos a base dessa cunha triangular na agulhada de 13 de fevereiro. Depois fomos buscar aquele número de ouro em 25.250, que foi aqueles 20... Bateu 25.250 no dia 16 de fevereiro, bateu nesse patamar de novo no dia 21 de fevereiro, aí voltou para estressar a base desse triângulo. Mas com certeza a gente está perdendo amplitude, isso aqui vai explodir na nossa pernada subsequente em direção a 30 mil dólares. Enquanto fica nesse reme-reme, a sala de sinais e o copy trade está colocando lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, senadores norte-americanos não querem que adolescentes acessem o metaverso do Facebook. Enfim, começou agora essa guerra regulamentar sobre o metaverso das Big Techs. Mas acontece que no metaverso da Web3 não vai ter tanto controle assim quanto os reguladores estatais pensam. E a Voyager vende ETH pelas DeFis, usou a plataforma Wintermute. O fato, gente, é que esse despejo de ETHs pela Voyager acontece em razão da oposição da SEC à proposta da Binance em adquirir todos esses ativos via ordem OTC, sem agredir os books. Essa repressão da SEC à criptografia não tem sentido. Simplesmente startups e corporações criptos estão saindo da jurisdição norte-americana e agora a Voyager, para poder liquidar as suas posições com credores, está despejando ETH através das DeFis, justamente porque a proposta da Binance de ofertar ordens OTC e adquirir esses ativos não foi aceita pela SEC, pela CVM norte-americana. E a quantidade de recursos que está migrando das CeFis, como Binance, Coinbase, para as DeFis, é absurda. Nos scanners de DeFi, principalmente no DeFiLlama, é possível ver que a quantidade de bilhões de dólares em criptoativos aumentou absurdamente. Só em 2022, desde que iniciou a SEC iniciou essa caça às bruxas, mais de 18 bi já migraram de CeFis para DeFis. Por um lado, essa repressão da SEC e dos reguladores norte-americanos contra as CeFis tem um lado bom, acaba impondo e empurrando os usuários a forceps em direção
as redes blockchains, a Web3 em si, e não aquele movimento puramente especulativo de comprar um ativo cripto na Binance e esperar que ele suba. Agora os usuários estão entendendo a importância e a profundidade de acessar on-chain através do seu próprio wallet, MetaMask, Tronlink, o que seja, e acessar diretamente as redes dentro das blockchains. E o mercado de ações, agora na seara financeira tradicional e geopolítica, o mercado de ações essa semana enfrenta discurso do Jerome Powell, vem payroll, dados do desemprego, enfim, tem discurso do presidente do Banco Central japonês que pode acabar dando uma luz quanto ao eventual aumento das taxas básicas de juros no Japão. Tem também inflação alemã, prévia da inflação americana. A semana tá cheia de notícia e a inteligência artificial já substitui médicos radiologistas no diagnóstico de câncer de mama. A inteligência artificial vai paulatinamente galgando seu espaço. Muitas profissões serão fadadas à extinção. Muitas áreas do direito, radiologia na medicina serão facilmente substituídas pela inteligência artificial, que tem a capacidade de comparar com centenas de milhões de casos anteriores, tanto no caso do direito quanto no caso da radiologia, já que existe um padrão nos exames que detectam, por exemplo, câncer de mama, enfim. Isso é mais eficiente que um ser humano na hora de analisar um exame desse. E tensões entre Polônia e Alemanha expõem rachaduras na frente de apoio militar a Kiev. Enfim, a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos agora começam a bater cabeça. Já há diferenças entre França e Alemanha, agora há diferenças entre polacos e alemães. Enfim, gente, essa guerra tá mostrando, de repente, que a União Europeia não é tão unida assim. A BTC segue acumulando, tá desenhando nitidamente uma figura triangular. Eu vou pular aqui agora para o 4 horas para vocês verem que a gente está desenhando uma reguinha. Isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede um esporro. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, AVAX, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.